Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos estar trazendo aqui, falando umas especificações básicas de um processador muito antigo da Intel. Eu vou simular eles como se fosse um desses processadores, que é o processador 286 de 25 MHz, que foi utilizado no IBM PCAT com um clock inicial de 8 MHz, tá bom? Os processadores 8080 e 8086 não tinham nenhum recurso de gerenciamento de memória. Isso mudou com o processador 286, também conhecido como 80286 e IAPX286, que acrescentou ao 8086 capacidade para endereçar até 16 MB de memória física, endereçamento virtual, tá bom? De 1 GB byte, facilidades para implementação de SMAP entre memória e disco, proteção de memória, níveis de privilégio. Infelizmente, embora essas características sejam bastante úteis para sistemas multitarefa e até tenham sido implementadas de forma elegante, elas tinham um preço muito caro no 80286. A incompatibilidade com as aplicações do DOS. A principal concessão de compatibilidade no 286 consistia no Real Mod, mod inicial no qual ele se comportava como um 8086, sem nenhum recurso de gerenciamento de memória. Para ter acesso a esses recursos, o processador precisava vir colocado no incompatível modo protegido. Para agravar a situação, a Intel achou que o modo protegido era tão maravilhoso que ninguém iria querer sair dele, e a única forma de retornar ao Real Mod era fazendo o reset via hardware. O modo protegido se baseia em mudar a interpretação dos registradores de segmento. No 8086, os registradores de segmento guardavam uma parte do endereço que era somada ao deslocamento especificado pela instrução sendo executada. E no modo protegido, o registrador de segmento contém um índice para uma tabela que descreve o segmento. Bom, entrando um pouco mais em detalhes, no modo protegido, o valor em um registrador de segmento é interpretado da seguinte forma. Bom, primeiro, os 13 bits mais significativos são um índice para uma tabela de descritores, né? Bom, o bit seguinte indica se é usada a tabela global GTT ou local LDT. Existe ainda uma terceira tabela para os segmentos usados no vetor de interrupções. E os 2 bits menos significativos indicam o nível de privilégio. O endereço inicial de cada tabela de descritores é armazenado em um registrador especial. Bom, em GDTR, LTDR e IDTR. Um sistema operacional pode, por exemplo, trabalhar com uma LTT para cada processo, isolando dessa forma a memória acessível por cada um. O descritor de segmento do 286 contém o offset máximo acessível no segmento 16 bits, o endereço físico inicial do segmento 24 bits e um byte de controle de acesso. Esse byte indica se o conteúdo do segmento pode ser executado, lido ou escrito. Não é permitido ter um segmento que possa ser executado e escrito. Contém ainda um bit que indica se o segmento está presente na memória física e outro para indicar se o segmento foi acessado. Esses bits podem ser usados pelo sistema operacional para controlar o SMAP entre disco e memória. Por último, esse byte pode indicar alguns tipos de especiais de segmentos descritores. Bom, você sabe que vão falar mais especificamente se vocês forem analisar bem, né, na internet. Bom, embora o modo protegido do 286 seja um imenso avanço sobre o 8086, e ele tem algumas restrições. A carga de um valor dos registradores de segmento passa a ser lenta, já que envolve um acesso à tabela de descritores que está na RAM
fora do processador. Os segmentos continuam limitados a 64 KB. O SMAP entre disco e memória é controlado no nível de segmento. Bom, e não suporta programas que fiquem fazendo contas com os registradores de segmentos. Escrevam nos segmentos de código e executem instruções nos segmentos de dados, o que as aplicações DOS costumavam fazer. O resultado foi que o 286 foi usado como 8086 rápido pelos usuários do DOS, que eram a maioria. O modo protegido só viria a ser popular com o 386, como veremos no próximo post dessa série. Existem vários motivos que levaram Bill Gates a se referir ao 286 como Bright Dad. Bom, o PCAT-DOS, Xenix e o OS 2. O IBM utilizou o 286 no terceiro micro da linha PC. O PCAT, o PC original e o PC XT utilizavam o 8088, embora fosse muito mais rápido que os modelos anteriores. Além de usar um clock mais rápido, o 286 executava as instruções em menos de ciclos e o HD também era mais rápido. A IBM claramente segurou o desempenho com medo de atrapalhar as vendas de seus computadores maiores. Por exemplo, o PC-AT original usava um clock de 6 MHz, apesar de esquemas do manual de referência mencionaram 8 MHz. Ao final da era de 286, o IBM tinha menos de metade do mercado, e a liderança estava com os outros e tinha os modelos mais lentos, de 8 MHz contra 2,20 ou menos 25 MHz. Bom, o BIOS do PC AT trabalhava quase que inteiramente no Real Mod. A principal exceção era uma função. Bom, para copiar dados entre o primeiro 1M e o resto da memória. Essa função desabilitava nas interrupções, colocava o processador no modo protegido, fazia a cópia e resetava o processador através de controlador de teclado. Esse processo era suficientemente demorado para atrapalhar, uma comunicação serial em andamento. Junto com o PCAT, a IBM lançou a versão 3 do DOS. A principal alteração do DOS era interna para permitir o compartilhamento de discos em rede. Entretanto, essa alteração não ficou pronta a tempo. O DOS 3.0 saiu com essa parte do código desabilitada. A versão 3.10 suportava RAID, porém tinha uma série de bugs que foram corrigidos na versão 3.20. O suporte do DOS ao 286 estava limitado a um driver de HANDISC, capaz de usar a memória acima de 1 MB. Como visto acima, isso não era rápido e podia ter efeitos colaterais indesejados. O modo protegido do 286 foi usado pelos sistemas Linux, como o Xenix. Entretanto, a ênfase dada era para sistemas multiusuários, e a capacidade de 286 era ainda baixa para isto. Um legado do 286 foi a insistência da IBM em suportar exclusivamente o modo protegido do 286 na versão 1 do OS 2, ignorando o 386. Isso trouxe uma série de limitações ao OS 2, mesmo em relação ao Windows 3.0, dificultando ainda mais a sua aceitação. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma pesquisa no Mercado Livre para ver quanto vocês vão achar nesse processador. Olha aqui, simulando um processador, Esse processador é um processador R80-286-8 da Intel 286, e o preço-custo de tabela vocês vão pagar R$ 149. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.